Olá, amigos. É uma alegria muito grande estarmos de volta para mais um estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão. Hoje estamos reunidos aqui com Jussara Kornigold, com Vitor Silvestre, eu, João Kornigold, para o estudo do capítulo 9, Reencontro com o Passado. Então, nós vamos convidar nosso amigo Vitor para fazer a prece de abertura e, em seguida, fazer o resumo. Vitor, é com você. Muito bem. Olá a todos. O nosso carinhoso abraço àqueles que nos ouvem e nós vamos fazer a nossa prece para dar seguimento às nossas atividades de hoje. Querido e amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai de infinito amor, aqui nos encontramos, como de hábito, dando seguimento ao estudo nos bastidores da obsessão, oportunidade que temos de aprendizado trazido pelo benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, graças à mediunidade abençoada de Divaldo Franco. Que nós possamos estar envoltos nas vibrações fraternais dos abnegados companheiros espirituais que nos inspiram a todos, principalmente, no caso hoje, para Jussara, para o João, nos seus comentários, que possam alcançar com plenitude as partes que eles vão abordar. E por isso, Jesus, te pedimos, abençoe a todos aqueles que estejam nos assistindo nesse instante. Com este pensamento, querido Mestre, vamos dar seguimento às nossas atividades de hoje. Que assim seja. Conforme foi dito, nós estamos abordando hoje o capítulo 9. Mas, para fazer um link, vamos lembrar que no capítulo anterior, ele se encerra quando Teofrastos acaba de fazer uma cirurgia de implantação de pequena célula fotoelétrica, um chip, né, vamos dizer assim, em um espírito que continha gravações indutivas ao suicídio. Após a cirurgia, foi dito que Teofrastos concederia entrevista. Então, vamos iniciar o capítulo 9 a partir disso. Solicitando aos companheiros que utilizasse a prece e a preservação do equilíbrio espiritual, Glaucus informa a um assessor de Teofrastos sobre um grave problema de obsessão no qual ele, Teofrastos, possuía os recursos necessários para o atendimento e que ele, Glaucus, viera indicado por Guilherme, aquele moço holandês que pertencera à sociedade de Teofrastos. E, continuando, vai dizer aqui que um pouco atrás, desculpa aqui, quando o moço holandês é anunciado, um pouco atrás desse grupo que estava Teofrastos conversando com Glaucus e Manuel Filomeno percebe a figura um pouco estranha do Teofrastos, então ele vai nos dar uma descrição desse companheiro, desse mago, né? E ele diz o seguinte: um rosto cruel, barba rala a oriental, lábios grossos em permanente rito de ira, olhos avermelhados e grandes, ameaçadores, zigomas salientes, testa larga e cabeleira abundante. Então, aproximando-se de Teofrastos, Glaucus, após essa apresentação, fala sobre Henriette Marie Beauharnais, que era uma criatura vinculada a ele, mago, o que lhe provoca imediatamente uma reação de ódio incrível e de incredulidade. E, nesse sentido, colhido de surpresa,
ele vai estabelecer com Glaucus um tipo de conversa um pouco mais ácida e continua falando. A minha folha aqui passou mais rápido. E continua numa conversa mais particular, e Glaucus lhe informa que ele a conhece de uns trabalhos dedicados aos padecentes encarnados e identificar a Henriette em doloroso processo de vampirização promovido por um dos próprios companheiros que pertencem à organização de Teofrasto. Então, ele reage realmente vigorosamente e ele duvida dessa informação recebida e pergunta a Clarks por que ele julga que a vida dessa pessoa, a Henriette, lhe interessaria. E, no caso, o Clarks aí fala o seguinte, que em tratamento de recordações do passado de Henriette, ela evocou um tempo em que o conhecera e de um amor imenso que nutria por ele nos idos do século XV, antes do suplício de Teofrastos na fogueira em que ele desencarnara. Então, Teofrastos, ainda surpreso, pede a Glaucus que o leve à presença dessa pessoa, a Henriette, sendo informado que justamente essa era a razão da entrevista que ele queria com o próprio Teofrasto, para que ele pudesse auxiliá-lo no trabalho junto a Henriette. Né? A seguir, tem um diálogo interessante sobre os métodos que Glaucus e Teofrastos poderiam trabalhar no auxílio a Henriette. O Teofrastos era partidário da justiça, porém, ele odiava a misericórdia. Diz Teofrastos que ele apenas despertava as consciências criminosas para a punição. Para a punição, só. Ele não tinha nada de misericórdia. E ele dizia que era vítima ainda de Jesus e que o odiava, a Jesus, no caso. Glaucus, porém, explica-lhe que a missão era de misericórdia, totalmente o oposto, né? E que os métodos ante o verdugo, que trazia, vamos dizer, situações de vampirização para Henriette, eram baseados na lei do amor, segundo o que Jesus ensinara. Então, Glaucus e equipe, Teofrastos e alguns ascetas, né, chegaram a um velho casarão de apavorante aspecto e depararam com um ambiente em que os desencarnados de aparência lamentável e encarnados em desprendimento pelo sono se misturavam numa agitação, numa semiloucura, e Saturnino, percebendo esse ambiente, informa em voz cochichada ao Manuel Filomeno de Miranda, Pititinga e ao médium Moraes, que ali era um lazareto, que albergava mais de 200 portadores, no caso, portadoras, né, porque eram mulheres, do mal de Hansen. E o ambiente tinha como característica principal um odor forte e nauseante que empesteava o ar. E essas vibrações de revolta e desespero eram semelhantes ao aspecto das regiões infelizes do mundo espiritual. Então, Saturnino continua a falar. Ele diz o seguinte, que o sofrimento, sob qualquer forma em que se apresente, é bênção, e que, para beneficiar realmente aquele que o experimenta, faz-se necessário ser acompanhado pela resignação, humildade e a valorização da própria dor. Não basta sofrer, mas bem sofrer. A seguir, eles adentraram num quarto, no final de um corredor, onde 3 mulheres ancenianas dormiam assistidas por uma pequena multidão de obsessores impiedosos. Uma jovem estava no canto desse quarto e o que acontece? De pelo menos 20 anos, pelo que relata o livro, cujo corpo ainda não fora totalmente tomado pela doença. E Glaucus aponta a Teofrastos, essa pessoa, essa mulher,
que diz ela ser Henriette. Contemplando a jovem desmaiada, que estava sendo vencida pela vampirização de um dos asseclas de Teofrastos, este grita, blasfema e avança na direção do subordinado quando Glaucus o contém. E Saturnino acerca-se da jovem e aplica-lhe um passe para que despertasse essa Henriette, né, na reencarnação passada, podendo libertá-la da mentalização do obsessor. Então ela acorda rapidamente para como se estivesse despertando de um pesadelo e adormece novamente quando Glaucus produz o desdobramento dessa paciente com mais lucidez. Desdobrada, assim, Henriette depara-se com a figura de Teofrasto e deseja fugir porque ela estava atemorizada, quando o mago, né, o Teofrastos, emocionado, diz: Henriette, Henriette, que te fizeram? Por que me abandonaste? Então, à medida que a Ana Maria, que era essa jovem que no passado tinha a personalidade, ou tivera de Henriette Marie, que ela despertava do passado, a sua forma perispiritual se ajusta à época em que ela era Henriette, apresentando-se envelhecida com as marcas de sua antiga personalidade. E Teofrasto, então, aí que identifica mesmo, dizendo que a fogueira na qual ele desencarnara não consumiu, nem a morte pôde fazer cessar ou morrer o amor que ele, Teofrasto, nutria por ela. Então, um longo, convulsivo pranto, né, em que se encontrava represado na alma de Teofrasto, sacode a intimidade dele e dá vazão a uma correnteza de emoções. Ele não conseguia ocultar o assombro ao ver sua amada com o perispírito assinalado por essas ulcerações pustulentas que demonstravam, de certa forma, os sofrimentos dela ao longo dos séculos. Henriette fala de sua saudade e indaga por que ele, Teofrastos, a esquecera. Diz que apressara a volta ao mundo dos espíritos para encontrá-lo após o drama da fogueira. As densas sombras daquele pequeno quarto se diluem quando Saturnino ora em atitude de compaixão. Porém, Teofrastos, irado, clama por vingança, evocando suas amizades com os vingadores infernais para atingir a todos que desgraçaram a ambos no passado. Segue-se, então, novo diálogo entre Glaucus e Teofrastos, quando o benfeitor diz que se a atitude do mago no passado fosse diferente, perdoando e não utilizando a vingança, a situação dele hoje seria, a situação espiritual, né, de Teofrastos seria diferente. Relembrou Jesus que, mesmo perseguido e condenado, perdoou ao invés do revide, demonstrando compaixão diante do ofensor. Henriette diz a Teofrasto que tentou vê-lo antes do seu suplício, sem o conseguir. Queria dizer do seu amor por ele, e quando lhe anunciaram a sua desencarnação, a sua morte, ela se refugia em um convento buscando o necessário esquecimento. Então, relata a Teofrasto que o sacerdote que o denunciara à Inquisição era o seu próprio confessor, que, ciente do que ela falara em confissão, ficara sabendo de fatos secretos que Teofrastos havia se dedicado. Então, nesse momento, a partir desse instante, Henriette relata que o traidor, né, esse confessor, investe contra ela com desejos inconfessáveis e furiosa paixão. E, com ódio extremo, convidou-o a comparecer ao convento, porque ela já estava percebendo a situação da raiva que ela tinha pelo fato dele ter sido o traidor, né, de Teofrasto. Então, fala que convidou a comparecer ao convento, agora quando ela estava usando os hábitos desse convento, fazendo
que ele acreditasse que aceitara seus desejos. Então serve-lhe um vinho misturado com um violento veneno. E quando percebe, depois de entregá-lo para o brinde, quando ela percebe que ele se contorcia de dor, ela fala do seu desprezo e horror que sentia por ele. E, num ato de loucura, sorve também a alta dose do mesmo vinho, vindo a suicidar-se, lamentavelmente. E desde então, diz ela, são noites em que ela se acha submetida por forças muito satânicas, nas quais esse confessor era um destaque. Outras vezes, ela é supliciada pela vermina, incessante e dolorosamente falando. E desconhecendo esses detalhes sobre o confessor, Teofrastos ainda então se revolta mais e deseja fazer justiça destruindo o inimigo, ou seja, esse traidor. Glaucus interfere. Só o amor pode resolver o problema do ódio. Quando isso irá parar? A queda não tem patamar inferior. Não adianta destruir, porque destruir significa aniquilamento de vidas. E isso é prolongar o martírio. Ele, esse traidor, já não sofre. Ele perdeu a faculdade de sentir a dor. Ajudá-lo é ajudar-se. Socorrê-lo significa libertar-se. Então, Glaucus, envolto em luzes, lembrando uma figura espiritual veneranda, abraça ambos os infelizes, né, Teofrasto e Henriette, e diz: reencontrar-nos-emos outras vezes, Henriette. Você deverá assumir os deveres a que se encontra vinculada, e você, Teofrasto, necessita pensar muito. Novo encontro seria oportunamente marcado naquele mesmo lazareto, dando continuidade ao trabalho iniciado. E um amanhecer em tons róseos anunciava um novo dia. Esse seria um resumo do capítulo 9. Agradeço a todos e devolvo a palavra ao nosso querido João. Obrigado, Vitor. Excelente resumo. Realmente um capítulo de muita instrução para nós. E hoje nós vamos, então, fazer um modelo um pouco diferente. Eu e a Jussara vamos comentar juntos pontos desse capítulo de tão rico, que de ah, tantas coisas para aprendermos. Então, a Jussara começa. Olá, como vão todos vocês? Que alegria ter todo mundo aqui de volta, sintonizado com a gente, estudando, fazendo estudo desse livro Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, e lembrando que, né, o nosso intuito nesse estudo é realmente convidar a todos para que se aprofundem nessas obras que Manuel Filomeno de Miranda tem trazido, porque são muitos os ensinamentos, cada capítulo é extremamente rico, e hoje, então, nós combinamos, eu combinei aí com o João, que eu chamo de Johnny, então vou chamar ele de Johnny o tempo todo, tá? E nós combinamos fazer assim juntos para poder realmente passar uma lupa nos pontos principais. Então, nós vemos que, conforme o Vitor nos apresentou, né, toda este começo desse capítulo ele se passa lá no anfiteatro, onde Glaucus, junto com os outros irmãos, Saturnino, Petitinga, Manuel Filomeno de Miranda, foram para ter uma audiência, né? Porque nesse caso, até dada toda a pompa que existia, uma audiência com Teofrastos. E nós temos alguns pontos que nós queremos destacar, né? Quando, por exemplo, ele fala a respeito dos espíritos que estão frequentando essa audiência, que fazem parte desse anfiteatro, né? Que são aqueles espíritos que apresentam-se assim, até de uma forma já animalesca, não apenas no seu comportamento, mas até através de transformações do perispírito, tudo isso porque entendem essas entidades que ainda vivem nos planos inferiores da vida, que a única maneira de dominar, de ser respeitado, né, de ser assim, de ordenar realmente é através da imposição do medo. Então eles têm
criam todo um cenário, né, e um condicionamento para que esse medo realmente ocorra, né? Aí o João vai comentar para a gente um pouco como é que ocorre essa questão dessas transformações, as questões dos fluidos, né? Ou fluidos. No capítulo 14 da Gênesis, de Allan Kardec, eh, ele nos fala que para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o ser encarnado. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, aglomeram, combinam ou dispersam, e organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam as propriedades como um químico muda a dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, esses espíritos, através do pensamento e da vontade, moldam, consciente ou inconscientemente, a forma perispiritual. E aí, quando eles falam que exteriorizavam a cuidade do animal que resguarda o sino e agride os menos vigilantes, são espíritos, às vezes, inconscientes da emanação perispíritica que performam sob a influência desses pensamentos. É tão interessante, né, quando nós vemos aqui na Gênesis, por exemplo, quando Kardec fala, né, numa linguagem também, né, colocado para que nós entendamos, né, como os nossos químicos, né, então nós conhecemos, né, a tabela periódica e o quanto a diferença de combinação dos elementos vai trazer um elemento diferente, né, e é dessa forma, então, que eles falam que existe essa possibilidade dessa manipulação a ponto, inclusive, de mudar essa constituição, vamos dizer assim, perispiritual. O perispírito continua lá, mas existe toda essa mudança naquilo que nós vamos chamar também, vamos comentar um pouquinho mais tarde, a respeito da plasticidade, né, do perispírito, e de como, então, nós podemos passar por essas formas, essas transformações. Não sei se o Johnny queria comentar agora a respeito até dessa mudança de forma da Henriette. Quando eles se encontram com a Henriette, que é a Ana Maria, né, nessa encarnação presente, vitimada da lepra, é, como o Vitor descreveu, Ana Maria é uma jovem de quase 20 anos, ainda não afetada pela lepra, já com a doença, mas ainda não afetada pelos sinais exteriores. Mas aí, quando eles colocam ela numa certa hipnose, que ela vai voltando às suas encarnações anteriores, especificamente a da Henriette, o perispírito vai passando por todas as transformações. Manuel Filomeno de Miranda descreve como ele vê a transformação dela até resultar na forma que tinha a Henriette no fim da sua encarnação. Teofrasto se surpreende com aquela, digamos, velha na frente dele, não reconhece Henriette, e aí continua essa transformação do perispírito até chegar a um ponto que Teofrastos consegue reconhecê-la. E nós temos uns outros pontos bem interessantes. Então, no momento em que está lá Glaucus, né, e todos eles se preparando para conferenciar, né, para conversar com Teofrastos, nós vemos que toda essa pompa, essa circunstância, tudo aquilo que eles faziam, inclusive como uma forma de intimidação, passa até por um interrogatório. Eles vão passar por um interrogatório que chegam a perguntando a ele o que eles estão fazendo lá, por que eles querem uma audiência, né, com o Teofrastos. E quando Glaucus explica, né, que ele tinha que um assunto que era do interesse dele para tratar com ele, e nesse interim, né,
o Manuel Filomeno de Miranda descreve que ele não pôde evitar um olhar de curiosidade, olhando na direção do Teofrastos, e, obviamente, ele, nesse momento, criou uma sintonia quando o Teofrastos olha para ele também, e existe, assim, essa troca que imediatamente Glauco chama a atenção dele para barrar, porque estava se deixando levar pela curiosidade que podia causar danos à tarefa que eles iam estar realizando e comprometer, inclusive, todo aquele trabalho, né? Quando esse interrogador, então, diz que leva eles até Teofrastos e eles e Glaucus se apresenta dizendo que ele estava lá, indicado por Guilherme. Nós lembramos que na semana passada nós comentamos a respeito do drama de Guilherme, que é o obsessor do lar da família Soares, né, e que ele era um dos que estavam sob o jugo, porque ele mesmo procurou a ajuda de Teofrastos. Então, Glaucus fala que quer conversar com ele sobre Henriette, que sabe que está vinculada a ele pelos laços do coração. É tão interessante nesse ponto, porque quando ele fala sobre o nome de Henriette, diz a ele, né, que ela está vinculada ao coração dele já de há muito tempo. Qual é a reação do Teofrastos? É recusar o amor, recusar qualquer conexão com um sentimento, principalmente quando ele estava lá na audiência, que pudesse demonstrar alguma fragilidade. Então ele até faz de conta que ele não conhece ela, né? Pergunta, não, mas como assim, né? Quem é como essa? Você vem me falar sobre a Henriette. Aí o Glaucus explica toda a situação, como o Vitor já nos colocou, né? Aí ele diz: bom, mas então você acha que eu também não tenho poder, não tenho conhecimento, né? E quando Glaucus pede que seja assim, então eles possam ter uma audiência privada, porque ele já entendia, né, na psicologia de tudo que ia acontecer e até desse sinal de fragilidade que iria deixar o Teofrasto muito constrangido. Um ponto que o Johnny e eu estavam conversando a respeito deste momento é como o Glaucus se dirige, o respeito que ele se dirige ao Teofrastos quando eles vão ter essa conversação. Você quer comentar para a gente, então? É, só complementando um pouco naquela passagem que o Manuel Filomeno de Miranda, com curiosidade, olha para o Teofrastos analisando, a gente se lembra do que é a recomendação nas reuniões mediúnicas, né? Quando a gente, muitas vezes, quem não está participando da reunião mediúnica, e aí tem um espírito comunicando e um doutrinador conversando com o espírito, às vezes a gente se distrai mais pela curiosidade do caso do que pelo suporte que a gente tem que dar aos trabalhos. E esse de novo, é um aviso a todos nós para nos tentarmos abolir a curiosidade e concentrar no suporte. Aí, quando o Teofrastos, o Glaucus se dirige ao Teofrastos, o respeito também podemos trazer às reuniões mediúnicas. Quando você trabalha em dialogando com os espíritos, o trabalho do dialogador tem que ser de respeito. Por mais que o espírito ah, ataque o dialogador ou o grupo, sempre temos que ter a humildade e o respeito para com o espírito, porque os espíritos, como no caso do Teofrastos, o conhecimento dele, a habilidade dele pode ser superior aos dos espíritos que estão ali no diálogo com ele, Glaucus e Manuel Filomeno de Miranda. Mas, obviamente, o amor que o Teofrastos não tem e que o Glaucus tem faz toda a diferença e consegue impedir qualquer ataque que o Teofrastos, por algumas vezes, ameaça atingi-lo e atacá-lo, e sempre é contido pela barreira que o amor cria quando o Glaucus se dirige a ele.
Então é uma combinação do respeito com o amor nesses casos. E aí, obviamente, ele traz, Glaucus traz a figura de Jesus, diz que estamos trabalhando em nome de Jesus, o que provoca outra reação muito forte do doutor Teofrastos, como Glaucus o chama, quando ele diz que aqui esse nome é maldito e detestado. E Glaucus diz que não poderia trair os objetivos da visita. Estamos aqui em nome de Jesus. É tão interessante porque nesse momento, né, quando nós vemos que os espíritos superiores eles não se deixam intimidar quando eles estão representando o bem e a verdade. Porque Glaucus podia, de alguma forma, né, talvez evitar até falar diretamente que eles estavam lá a serviço de Jesus. Porque ele falou: nós nos dedicamos ao socorro, aos padecentes, em nome de Jesus, propositadamente. Primeiro, porque ele disse, então, para Teofrastos, que nós não poderíamos trair a sua confiança, também procurando disfarçar as nossas intenções, porque a nossa intenção é trabalhar com a misericórdia e trabalhar com Jesus no caso, nesse momento. Obviamente, então, a reação, dá até para ficar imaginando, né, quando nós estávamos falando a respeito dos fluidos, através das emanações que nós temos, das possibilidades da plasticidade do perispírito, mas também no momento em que nós estamos assim interagindo com as pessoas, as nossas energias, de acordo com as nossas intenções, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas também estão sendo exaladas por nós. E neste momento, então, descreve Manuel Filomeno de Miranda sobre a ira do Dr. Teofrástoros, e vindo com uma carga magnética muito forte, aonde existe um contraponto, que é o instrutor Glaucus concentrando-se ainda mais em Jesus para potencializar assim o que nós vamos chamar de um escudo protetor. Naquele momento em que Glaucus pensa em Jesus e fixa suas forças, né, no trabalho do bem e da verdade, conhecedor, entendendo que está realizando um trabalho em nome do mestre, né? Ele acaba também exteriorizando essas forças magnéticas a ponto de não deixar que toda aquela carga negativa que vinha de Teofrasto pudesse contaminar aquele momento que era de vital importância para o processo de assistência a Henriette. E nós vemos, então, que aí imediatamente ele já passa para trazer novamente assim a mente de Teofrastos para o caso de Henriette, dizendo que ela estava num processo de vampirização, ou seja, um estado obsessivo já muito avançado, inclusive vítima de espíritos conectados à sua própria organização. E aí ele tem uma reação, né? Você quer contar para a gente, então, um pouco? Ele não entende como algum membro da organização pode estar perseguindo a Henriette. Primeiro que ele não tem nem, se vocês lembram no começo, ele não tem nem conhecimento que a Henriette está encarnada. E aí quando ele se convence, das explicações de Glaucus, ele pede que a leve até a presença dela imediatamente. Que ele quer saber o que aconteceu com ela e tudo. E Glaucus diz: não posso, amigo, não depende de mim, depende de vós. De novo, o nosso pensamento e as nossas ações nos dirigem para os objetivos para os quais estamos afinados. Então, o Teofrastos, o que o Glaucus queria dizer é que o Teofrastos precisa mudar a, o nível da vibração dele, a direção do pensamento dele, de deixar o ódio para trás e se abrir para ajudar a Henriette, a auxiliar.
Não significa que ele vai. O amor não existe ali. Existe amor pela Henriette que está endurecido no coração dele, mas a disposição dele tem que mudar para ele poder ir até a presença da Henriette. E ele ele reforça que ele representa a justiça e odeia a misericórdia. Então que ele vai lá em busca da justiça, mas não em busca da misericórdia. E, mais uma vez, ele enfatiza a situação dele de vítima do cordeiro, né? É quando Glaucus informa para ele, né? Ou enfatiza mais uma vez que como ele pode se dizer vítima do cordeiro, quando na realidade todas essas diretrizes, tudo o que ocorreu na época da Inquisição e outras guerras religiosas não foram por ordem de Jesus, foram por seus próprios pensamentos, ideologias, interesses, e que da mesma forma ele pensasse, ele refletisse, porque isso acontece muitas vezes conosco. Nós queremos justiça. Nós rogamos a Deus que faça justiça àquela pessoa que me causou um mal, mas nós não estamos fazendo uma análise no nosso comportamento, né? É bem aquilo quando Jesus nos falava, é muito fácil nós olharmos o argueiro no olho do próximo do que a trave que está no nosso. Então ele chama a atenção de Teofrasto nesse momento para que olhasse e analisasse a própria justiça que ele aplicava nas suas mãos, né? E pensasse a respeito de toda essa situação. Fala para a gente um pouquinho sobre as guerras religiosas. Então, as guerras religiosas, uma coisa que existe desde sempre na humanidade, só um dado que Divaldo Franco nos fala em uma das suas palestras, que as guerras religiosas mataram mais pessoas do que as guerras não religiosas. Pesquisando um pouco sobre o número de vítimas de guerras como um todo, nós temos um número astronômico de 400 a 500 milhões de pessoas que morreram em função de guerras religiosas que existem desde os tempos até antes de Cristo. No Antigo Egito, uma das primeiras vítimas de guerra religiosa foi um faraó, Akenaton, que era casado com Nefertiti. Os dois morreram misteriosamente e existem uma forte suspeição que foi porque ele pregava o Deus único e isso ia contra a crença da época. Mas aqui o que a gente tem de muito importante são tanto a Inquisição quanto as Cruzadas. A Inquisição, que foi a causa de morte de um grande número de muçulmanos, de judeus, obrigados a se converter, e também um número muito grande de cristãos perseguidos por motivos políticos e por motivos de vingança pessoal, como é nesse caso do que a gente está vendo, que Teofrastos foi morto simplesmente porque o sacerdote queria tomar posse de Henriette para ele. Só para vocês terem uma ideia também, a Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra que causou o maior número de mortos, 60, 80 milhões, muitas vezes é considerado como uma perseguição religiosa somente aos judeus. Mas a perseguição e morte se estendeu por todas as religiões que não se submetiam ao nazismo. Então, existe um grande número de sacerdotes cristãos, principalmente católicos, na Alemanha, mas também na Polônia, um país predominantemente católico, que foram perseguidos, mandados para campos de concentração e executados em nome dessa limpeza étnica que o nazismo promoveu na Segunda Guerra. Então, só para complementar, nós espíritas, no Código Penal de 1890, foi proibida a prática do espiritismo no Brasil e punia com até 6 meses de prisão quem praticasse o crime, entre aspas.
apesar de ser tolerado socialmente, especialmente quando a Federação Espírita Brasileira, nas primeiras décadas do século XX, começou a defender a causa espírita, a prática só deixou de ser oficialmente proibida com a promulgação do Código Penal de 1940. Inclusive, a Federação Espírita Brasileira se registrou como entidade religiosa para poder fugir à perseguição política religiosa contra o espiritismo. E é bem importante, né, nós pensarmos em tudo isso para poder entender também as dificuldades que até hoje, né, enfrenta-se quando se fala a respeito do próprio espiritismo e o quão equivocados às vezes nós podemos estar quando pensamos que o objetivo do espiritismo é simplesmente o intercâmbio com os espíritos, quando na realidade é a moralização do ser humano. Então, todo esse trabalho, toda a codificação, tudo que nós recebemos até hoje vem nesse sentido para nos ajudar a nossa moralização, nossa tolerância, nossa compreensão de que somos todos irmãos e irmãs em humanidade, para que não ocorram justamente essas guerras e exista o respeito, inclusive ao livre-arbítrio, à livre escolha de cada um. Nesse momento, então, quando eles chegam finalmente no Lazareto, e Manuel Filomeno de Miranda descreve o ambiente espiritual que ali se encontra, né? Ele fala a respeito do trânsito dos desencarnados que estavam ali, que eram de aparência lastimável, dos encarnados que estavam também ali, às vezes conectados, não só aqueles que se encontravam internados neste lazareto, mas também até outros que podiam estar conectados àquelas vítimas, ainda em estágios agitados, semiloucos, e ele fala a respeito dessa questão, dessa interligação que existia entre esses dois planos da vida, no momento onde nós vamos ver, e não sei se você quer comentar, Johnny, no Pensamento e Vida, para ficar um pouco mais claro. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, pelo médium Francisco Xavier, no capítulo 8, Associação, ele nos fala que assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nos sintonizamos com emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos tanto para o bem como para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Como Paulo nos disse, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. E nesse sentido, quando nós começamos a estudar, já em outras obras, nós já aprofundamos um pouco a respeito da questão do pensamento, de o pensamento ter forma, cheiro, né, cor. Então, ele fala até a respeito do próprio odor, né, e dessas densas nuvens que representavam essa irradiação do estado de espírito que se encontravam aquelas pessoas que estavam ali conectadas, né? É uma questão, inclusive, de qual é a matéria mental, né? Até quando nos fala no livro de André Luiz, Ação e Reação, a respeito, né, do pensamento central, né? Qual que é o nosso pensamento central? Porque esse pensamento central é o que acaba atraindo os espíritos, né? Sejam espíritos de maior esclarecimento ou de menor esclarecimento, de acordo com os nossos pensamentos, com essa questão. Então, na matéria mental, quando no livro Mecanismos da Mediunidade, também no capítulo 4, fala um pouco sobre isso, para que nós possamos entender também
toda essa situação, né? Porque todo esse trabalho, veja, né? Começa com a família Soares, que está sofrendo um jugo, né, mental, de um processo de obsessão através de Guilherme, que está conectado mentalmente com essa equipe de trabalho lá do Dr. Teofrastros, que por sua vez está conectado com a Henriette. Então nós vamos vendo que essa trama, esse fio, ele conecta muitas almas, conecta muitos espíritos, tudo através desses pensamentos, tudo através dessas vivências que ficam impregnadas no nosso ser. Então, nos fala um pouquinho sobre essa questão da matéria mental. Então, no capítulo 4, André Luiz nos fala que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero. E aí nos fala também das formas pensamento, que pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação e reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação por nós agora ainda não nos possibilita conhecer. Então, a mente de cada um, pelas correntes da matéria mental que exterioriza, eleva-se a gradativa libertação ao rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto nos próprios pés. Agora, nesse sentido, então, com toda essa situação, com todo esse drama, né? Porque nós vamos ver é drama. Ele gera sofrimento, ele vem gerando sofrimento já. Veja que nós estamos falando só nesse caso, só colocando um foco nesse caso, nesse núcleo, né? E de como isso vira uma bola de neve, né? No caso do Dr. Teofrastos, do século XV, então lá dos 1400, né? Nós estamos falando de 600 anos que vem esse drama ocorrendo, essa situação, esse sofrimento, aonde no caso do Teofrastos ele procura rejeitar através da ilusão de que exercendo a justiça com as próprias mãos, ele poderá abafar a dor interna. Então, é quando Saturnino esclarece sobre a utilidade do sofrimento, e nós nos lembramos, então, da página do Evangelho, onde a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles fala, né, que a dor, né, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, mas o Saturnino explica que quando nós estamos passando por esses processos de dor, de dificuldade, os momentos dos testemunhos, não necessariamente dos desafios, porque os desafios fazem parte da vida e nós temos vivido, todos nós, tenho certeza, muitos desafios nessa época de transição planetária, mas que é necessário nós sabermos aproveitar esses momentos que estão nos causando essas perturbações, a ponto de não nos deixarmos sucumbir, aceitarmos, compreendermos que existem causas, que existe, através da bondade e misericórdia divina, somente um direcionamento, que é o direcionamento para que nós possamos fazer brilhar em nós a nossa luz. Mas explica Saturnino que quando nós estamos ainda nesses estágios inferiores que nós nos encontramos, sim, já sabemos um pouco, já caminhamos muito através dos séculos, de milênios, mas ainda temos um caminho a percorrer. E neste momento onde nos deixamos levar muito pelas emoções, pelas paixões, causando dor, sofrimento em outras pessoas, reagindo com ira, com desesperação, nós vemos que existe muitos lugares aonde nós vamos passar por esses processos de reeducação do espírito,
tanto no plano físico quanto no plano espiritual. No plano físico, Saturnino então está indicando justamente a situação de todos aqueles que se encontram nesse lazareto. E como nesse momento nós vamos ter assim a justiça divina atuando de forma a que quer seja estejamos no plano material ou no plano espiritual, aqueles que foram os comparsas, né, nessas questões, em tempos, em priscas eras, ou agora, nesses momentos, nós estamos conectados até que possamos nos reajustar. A questão do reajuste vai depender de cada um de nós. Nós temos que passar e trilhar esse caminho. O quanto tempo nós vamos nos demorar no que ele chama de purgatório carnal vai depender de cada um de nós. Então é aí que vem a beleza, a grandiosidade, onde nós sentimos o amor, a compaixão do Pai, que nos permite, através da própria escolha, decidirmos os caminhos, a maneira dos nossos reajustes, mas também se vamos saber aproveitá-los ou não através das nossas escolhas. Então nós vemos, né? Essa era a situação de Henriette, a situação do próprio Teofrastos, que já através dessa escolha dele já se demorava 6 séculos preso neste vale de sofrimentos, de sombras, de dores que eles se impunham. E Henriette sofrendo as consequências dos seus atos durante aquela existência e em existências posteriores que ela teve e não teve assim a oportunidade, não escolheu oportunidades melhores para poder se liberar dos seus perseguidores e não se comprometer um pouco mais ainda. É interessante quando se fala aí do suicídio da Henriette. Por que o Theophrastus não conseguia encontrar a Henriette? Ele é um líder do que se chama do umbral das zonas inferiores ou do inferno, como ele mesmo fala, né? Que o inferno não existe, ele é um dos líderes do inferno. E um espírito que se suicida, que é diretamente conectado a ele não consegue encontrar, porque as leis divinas e soberanas atuam de uma maneira que a gente se conecta através de vibrações, através de pensamentos e vibrações. A gente lembra daquele, daquele caso no Céu e o Inferno, onde aquela mãe que perde o filho e fica desesperada e se suicida para poder encontrar o filho. E aí vem se comunicar com Kardec, dizendo que ela está mais desesperada ainda porque ela se suicidou pensando em encontrar o filho e não consegue encontrar o filho, porque estão em níveis vibratórios diferentes. O filho morreu, se não me engano, numa guerra, e a mãe num suicídio. Então, é importante a gente entender que as conexões sempre são feitas através das nossas vibrações, e é onde a gente vai se encontrar quando retornarmos ao mundo espiritual. Onde é que a gente vai parar quando retornarmos ao mundo espiritual? Onde nossas vibrações nos levarem. É, quando a gente fala dos níveis do umbral, dos níveis inferiores, das sombras, nas zonas infernais propriamente ditos, no livro Ação e Reação, nos fala que nas zonas infernais propriamente ditas, Druso fala que residem apenas as mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Então, que aí vivem, às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram fixos na crueldade e no egocentrismo. E que dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça
e, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem na terra e que resvalam para algum delito, desatentas para o dever que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios por dias, meses ou anos, dependendo das suas atitudes, antes da reencarnação. Então, ele divide esses reinos infernais, o Druso, em três tipos. Os gênios infernais que supõem governar essa região com poder infalível, ali vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, esses gênios, embora lhes padeçam a dominação, se deixam prender por largos anos. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de recuperação, permanecem ali em estágios ligeiros ou regulares e aprendem que o preço das paixões é demasiadamente terrível. E para as criaturas desencarnadas desse último tipo, quando vem o sofrimento e o remorso, a dilaceração e a dor, as casas de fraternidade e assistência no mundo espiritual, as casas transitórias de assistência que a gente encontra em muitos livros de André Luiz, são para onde esses espíritos são levados e são resgatados. É por isso que é interessante que, se nós formos analisar quase em todos os capítulos, né, dessas obras, todas elas, mas nós estamos falando de Manuel Filomeno de Miranda, eles se referem várias vezes ao recurso da oração. Né, em como a oração, nesses casos, é que muda, né, ajuda a mudar, a criar, que nós falamos, o escudo protetor, quando Glaucus se concentra na figura de Jesus, aí no momento agora em que Saturnino faz uma prece de intercessão para poder auxiliar tanto o Teofrastos, mas também a Henriette e ao obsessor que a perseguia já também por 600 anos, né? Então 6 séculos de perseguição, e que a forma com que aquela oração provocou assim o que eles chamam de uma anestesia psíquica, né? De alguma forma acalmando todos os envolvidos para que eles pudessem estar assim mais flexíveis, mais maleáveis. É lógico que no caso do doutor Teofrastros, porque já há muito tempo dedicando-se, recusando assim essas energias de vida divinas e atuando nessa justiça com as próprias mãos, na justiça dentro do seu próprio entendimento, ele ficou um pouco mais resistente, porque nós temos que lembrar isso. Nós não podemos imaginar, e nos referindo novamente às questões das reuniões mediúnicas, ou mesmo na questão da assistência que nós vamos estar providenciando para aqueles que estão encarnados e se encontram desviados do caminho reto, muitas vezes familiares queridos nossos, aqueles que já partiram, que sabemos que talvez não se encontrem em tão boa situação, nós queremos ver a transformação deles de maneira imediata. Mas transformação imediata não acontece nem em nós, né? Vamos fazer uma pergunta aqui para cada um de nós, né? Quanto tempo nós estamos ouvindo a palavra de Jesus só nessa encarnação, tá? Não vamos precisar fazer uma visita, né? Fazer assim uma memória de vidas passadas, não. Só nessa encarnação, quanto tempo nós temos ouvido falar de Jesus, de todos os seus ensinamentos, da sua palavra, de tudo que Kardec nos trouxe, Leon Denis, todos tantos outros que vêm nos trazendo esses esclarecimentos, né? Os espíritos, Dr. Bezerra, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo, Chico Xavier, Emmanuel, todos esses, André Luiz, não quero deixar de falar dele também. Então, nós não vamos imaginar que, como não ocorre em nós uma mudança automática, que agora, simplesmente porque ele estava vendo um ângulo diferente, que ele ia ter essa transformação automaticamente.
todo o caminho de recuperação, ele exige tempo, ele ocorre de forma gradual. E aí ele ainda acha que ele pode dispor, que ele ainda é então aquele poderoso, né, chefe desse inferno que ele diz que ele comanda, porque o primeiro pensamento dele é que ele vai provocar a morte de Henriette, já que ele, inclusive, desafia o próprio Glaucus, dizendo: eu tenho conhecimento dessas técnicas que você não tem. Mas Glaucus chama a atenção, como ele falou no início. Não se trata do que nós queremos, se trata aqui de conseguir uma vitória pela única forma que a vitória irá ocorrer, que é através do perdão. E chama a atenção dele a respeito de refletir mais uma vez por que é que nós estamos passando por essas questões. Por que nós estamos passando pelas nossas questões? Porque essas obras, eu gosto sempre de relembrar a todos nós, né? Porque quando eu falo para vocês, eu estou ouvindo também, né? Quanto mais eu falar, para mim vai ser melhor, não sei se para vocês, mas imagino que sim, né? Nós estamos nesta jornada, enfrentando essas situações que nós estamos enfrentando, porque foi aquilo que nós escolhemos. Não necessariamente como punição, mas às vezes num ato de amor. Então, aquela situação difícil de vida, né? Uma de carreira profissional difícil, ou então um familiar que nos traz tanta preocupação, ou outras situações que tivemos em família, no meio onde nós vivemos, a falta de encontrarmos uma alma que pode se aconchegar à nossa alma e nos ajudar em nossa caminhada. Tudo isso foram escolhas, escolhas baseadas na lei do amor. Então, necessidade dos resgates, do cumprimento de nós atingirmos objetivos que são maiores e que exigem muitas vezes na temporalidade da carne, né, dessa vida aqui, nós estarmos então buscando outras situações. É quando ele lembra ao Teofrastos que, ainda que ele possa servir, né, de instrumento de justiça e não é ignorado do Pai, né, nós pensamos na questão do ensinamento de Jesus. É necessário que eu haja o escândalo, mas ai daquele porque vem o escândalo. Então ele não faz isso sem que o Pai tenha conhecimento, mas sempre trazendo a ele a oportunidade, como estava sendo trazida agora, para que ele pudesse se seguir por um outro caminho. E agora, quando se faz essa situação onde existe um amor tão profundo dele em relação a Henriette e dela em relação a ele, porque quando ela tem o entendimento de que é ele que está lá, ela pede a ele que o socorra. E o que, quando alguém que toca tanto as fibras do nosso amor, é possível de conseguir quando faz uma requisição dessa, não é verdade? Então, é nesse momento em que ele tenta dirimir, né, completamente dele esse ódio, esse desejo de vingança, para que ele possa, aos poucos, conhecer a capacidade do amor e do perdão, e aonde isso pode nos levar, né? É, nesse momento, né, nós vemos que com vinha de Glaucus uma luminosidade, né? Uma luminosidade, porque ele falava realmente da parte de amor, da expressão do amor, e ali como verdadeiro servidor de Jesus, né? Aí, continuando, ele fala, Teofrastos fala que ele é o governador, que não há inferno, que ele é o governador de um dos muitos infernos, que ele governa, que ele pode levar ela para resgatá-la.
E a gente lembra de uma passagem que o irmão X, Humberto de Campos, nos traz na consciência, a passagem chamada Consciência Espírita, no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 7, quando Kardec, durante o repouso em sonho, viu-se fora do corpo em desdobramento e identificou um enviado dos planos sublimes que o transportou a uma região nevoenta, onde milhares de entidades gemiam em sofrimento estarrecedor. E o orientador o esclareceu, que temos juntos de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Mais uma vez, né, porque esse capítulo realmente, gente, tem tanta coisa para nós falarmos, né, enfatiza perante ainda a resistência de Teofrastos, né, a Glaucus a respeito da questão do amor, dizendo que só o amor pode resolver o problema do ódio. E no livro Mundo Maior, capítulo 4, Estudando o Cérebro, né, André Luiz fala que o conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. E essa é uma lembrança muito importante para todos nós que estudamos a doutrina espírita, que sabemos a respeito, né, de a verdadeira fé, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, e a razão é adquirida através do conhecimento, mas temos que nos perguntar se não chegou a hora de simplesmente nos preocuparmos em alimentar a nossa mente com mais e mais conhecimentos, curiosidades que acontecem, né, nos planos invisíveis aos nossos sentidos físicos, e se não é chegada a hora de nós trabalharmos um pouco mais esse amor, um amor em relação a nós mesmos, em relação a sermos tolerantes e mais compreensivos em relação a nós mesmos, as nossas deficiências, as nossas dificuldades, mais em relação aos nossos semelhantes, porque se nós não nos amarmos, se nós não nos perdoarmos, nós não poderemos oferecer esse amor também. Então, o amor é que nos socorre por dentro, mesmo com Teofrastos ainda resistindo, chega o momento em que é necessário que haja uma pausa, aquela pausa para que todo aquele entendimento, tudo aquilo que ocorreu, todo aquele diálogo, toda aquela situação que estava sendo vivida pudesse ser internalizada por todos esses componentes e posteriormente trabalhada. O mesmo ocorre conosco. Como nós falamos, nós não vamos mudar do dia para a noite, não tem jeito, né? Era bom se fosse assim, né? Fizesse assim com os dedos e pronto, magicamente nós estaríamos transformados, né? Ainda mais a gente fala, Jesus aparece, né? O gênio dos 3 desejos, né? Eu quero 3 desejos, Jesus, 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 ou disciplina, disciplina e disciplina. Mas nós também, com tudo isso que nós estamos aprendendo, com todas essas lições preciosas, vamos refletir como é que nós podemos colocá-la em prática em nossa vida, porque nós também temos aqueles que perseguimos e temos aqueles que nos perseguem. Somos vítimas e algozes ao mesmo tempo, e só tem uma solução que é apresentada muito bem neste capítulo por Manuel Filomeno de Miranda, que é a do amor através da faculdade, da possibilidade que nós exercermos de praticar
o perdão. Então, que comecemos pequeno, comecemos com o perdão conosco mesmo, com os nossos familiares, não exigindo deles aquilo que nós não somos capazes de dar, não provocando guerras religiosas dentro do próprio lar, porque temos familiares que pensam de maneira diversa da nossa. Lembremos-nos que a família é aquela constelação divina para que nós possamos exercitar todos esses aprendizados, essas lições que vieram de Jesus e continuam chegando através dos seus emissários. Dessa forma, então, hoje nós nos despedimos, tem muito mais para nós no futuro e nas próximas lições. Esperamos que vocês estejam conectados conosco e se tiverem perguntas também, mandem que a gente vai respondendo aqui aos poucos para vocês, tá bom? Um grande abraço, carinho sempre e até a próxima. Muito obrigado, Jussara, obrigado, Vitor, e voltamos então a semana que vem com o capítulo 10. Muito obrigado a todos.